E geralmente, não sei se vocês já escutaram algum podcast nosso, a gente já gravou com o Chico, algumas pessoas boas aqui, alguns bravos aqui do Brasil. O Renato geralmente faz uma surpresa para os nossos convidados. Aham. Tá pronto aí, Renato? Já deixou de ser surpresa, né? Não, é só uma rápida. É boa. Aí, eu preparo. Pra mim? Não tem nada demais. Eu preparo uma breve introdução, como se fosse uma brincadeira, entendeu? Uhum. Vou esperar o Gerard voltar, porque eu também falo dele. Não, mas não tem problema, não. Ele levantou, acho que ele foi pegar açaí. Ele ficou com medo da surpresa. Não, ele foi... Porque agora a gente tem açaí aqui. Eu achei que eu tinha entendido errado. Ele levantou pra pegar açaí. Eu falei, como é que é isso? Muito bom, não? Aí ele falou, hoje açaí é irado. Então, eu preparei uma introdução antes da gente começar a entrevista propriamente dita, que ficou mais ou menos assim. Agora o papo ficou sério, gente. Temos bravos agora em outro continente. Casal igual talvez não haja em todo o planeta. Dupla braba, bem-vindo Gerard Mano Vila Seca. Casal das montanhas, direto da Espanha. Provas insanas, performance em tantas. E primeiro eu vou falar de quem? Braba lendária TDS Top 10. E não foi uma, foi duas. Nossa admiração é sua. Sempre corre com brilho. Será que agora aí tá frio? Depois me diz, Manu, você tá com saudade do Rio? Agora su parceiro, Gerard, go hard, es un fuerte guerrero. E não necessita juguetes, ya que los verdaderos no usan bastonetes. Por toda España es conocido, pero los bravos te aguardan aquí en Río. Si vienes a Brasil, te invito a entrenar conmigo. Vamos começar pra cima de Moya con Manu y Gerard. Sin embargo, mi verso está muy largo. Entonces empezamos luego con el casal más bravo. Bem-vindos ao Brabos Trail Running, o mais novo canal sobre corrida de montanha do Brasil. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e tudo aquilo que você sempre quis saber sobre os mais bravos, corredores, treinadores e personalidades do esporte. No bate-papo comigo, Guilherme Amaral, e meu amigo e atleta Renato Campos. Bravos. Bom dia, boa tarde, boa noite, brabos e brabas desse nosso Brasil. O episódio de hoje é super especial, pois entrevistamos não um, mas dois brabos, ou melhor, um casal brabo. A brasileira carioca, também espanhola, radicada em Moià, pequeno vilarejo na Catalunha, Manuela Vilaseca, e seu namorado, o espanhol, também de Moià, Gerard Morales. Manuela descarta apresentações, mas vou tentar fazer um breve resumo aqui para vocês. 2 vezes top 10 no TMB, sendo 5ª colocada no TDS ano passado, e era tão casca-grossa que a sua primeira prova de trail foi a La Mission 160 km na Patagônia. E adivinha a posição dela? Vou deixar ela mesma contar. Gerard, um tenista que virou corredor de trilhas, possui um vasto currículo com presença em diversas corridas no competitivo cenário europeu. Ano passado ficou em 22º no TDS, já ficou em 7º colocado na Ultra Pirineu, primeira colocação na Buff Epic Trail e ainda ficou em 2º colocado na Everest Trail Race, no Nepal. Esse episódio foi tão legal e o papo fluiu tanto que rendeu mais de 2 horas, então a gente dividiu em 2 partes. Nessa primeira, você vai ouvir um pouco mais sobre o início de ambos no mundo dos esportes e corridas, como eles treinam juntos, metodologia de treinos, cross-training, importância de um training log, e tentamos entender também por que a Espanha é um dos países mais fortes no trail running. Vale lembrar que a Manu fala português, obviamente, mas com o Gerard nos comunicamos com o clássico portunhol, mas a gente acredita que todo mundo vai conseguir entender. Esse podcast tem apoio da Lithium Store, uma marca de Petrópolis para quem gosta de viver ao ar livre, sempre irmão de muito estilo. Lá você encontrará a peça de roupa certa para suas aventuras. O site é lithium.com.br, Lithium, Lithium. E para ficar por dentro de todas as novidades, segue no Instagram, @uselithium. E agora se liga aí que a entrevista já vai começar. Que surpresa, hein? Mandou bem. Irado. Parabéns, mandou bem. Vou testar meus versos em espanhol aí, que acho que nunca teve. Top. Muito bem. Show. O Manu e Gerard, uma pergunta que a gente sempre faz
para os nossos convidados, que é uma curiosidade nossa, né, e dos nossos ouvintes, é como vocês iniciaram no mundo dos esportes. Se veio desde criança, qual foi a época da vida de vocês que o esporte entrou dentro da vida? Começa o Gerard, que ele tem uma história mais bonita que a minha. Pero, a ver, la mía familia, mis padres, ¿cómo se dice? Mis padres, Se entende, sim. mis padres hacían deporte toda la vida. Eu comencé corriendo cuando era pequeño. Después empecé a jugar al tenis, pero de muy pequeño. Y siempre hemos hecho deporte en casa. Siempre hemos facedo deporte, ¿no? Feito. Feito deporte. Desde que tenía 5 o 6 años que empecé a jugar al tenis y después a los 20 largos empecé a correr. Pero siempre he hecho deporte. En casa todos hemos hecho deporte. Mas uma coisa que ele não tá falando é que ele foi tenista profissional. Ele não jogou a tênis, ele jogou ATP. Ah, legal. Então o background dele é um pouco mais sério do que o Hardcore. E Gerard, no seu treinamento de tênis, você tinha uma rotina de corrida, assim, para manter o condicionamento ou não necessariamente? Tinha uma rotina já de corrida? Eu adoro correr desde pequeño. Mi padre, cuando yo jugaba tenis, era pequeño, me hacía salir los fines de semana, me hacía correr siempre. Tenía que salir a correr cada fin de semana. Y cuando nosotros teníamos que hacer educación, cuando teníamos que hacer preparación física, cuando entrenábamos a tenis, yo siempre les pedía que me dejaran correr, no quería hacer pesas. E você morava numa cidade ou você morava num lugar que você teve contato com, nessa treinamento de corrida, teve contato já com trilhas ou natureza? ¿Le jugaba tenis? Sí. Cuando jugaba tenis entrenaba en Barcelona y cerca de Barcelona, en ciudades. Nunca en natureza. Nunca. Pero siempre he vivido solo entre semana. Entre semana vivía en la ciudad, pero siempre el fin de semana volvía a casa, en Moyá. Ele é de Moyá, então durante a semana ele estava... Eu morava na ciudad, mas el fin de semana en Moyá. Sempre. Pô, maneiro. Mas aí a sua carreira de tênis você foi largando ela, como é que foi essa transição? Você fez uma corrida ou outra ali, ou você parou o tênis completamente e depois começou a treinar? Teve um momento ali de transição, como é que foi essa mudança? Yo jugaba tenis a nivel profesional hasta los 25 años. Intenté jugar al tenis, intenté dedicarme a jugar al tenis. Pero después, sí, también de pequeñito corría, combinaba el tenis, que era el deporte que yo quería hacer, yo quería ser tenista, pero siempre hacía cositas de correr, hacía carreras populares y cosas. Pero a los 29, 30 años no jugué más al tenis, dejé los torneos totalmente y me puse a correr para hacer algo. Yo siempre he trabajado con tenis, de entrenador de tenis, pero los fines de semana quería hacer algo diferente y empecé a correr. Empecé a buscar carreras y... E fui a Ultra Pirineu. Mi primer carrera larga fue Cavalls del Vent, Ultra Pirineu, y casi me muero. Nunca había hecho más de 20 kilómetros y me apunté a hacer 85. Y me quería morir. Pero muy divertido. Isso treinando na cidade ainda? Totalmente na cidade? No, ya vivía en casa. Ya había dejado de jugar al tenis y vivía y morava en Moyá. Ô Manu, mas você também, quando começou a correr, resolveu fazer uma corridinha que foi lá Mission 160, né? Também não foi qualquer prova, né? É aquela história que a gente fala, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exato.
Mas eu vou explicar por quê, né? Porque senão as pessoas vão falar, irado, né? Vou me inscrever, fazer 160 quilômetros, minha primeira prova. Eu tenho o histórico, eu já vinha de fazer corridas de aventura. Na época eu estava me dedicando muito a fazer as corridas de expedição. Então são provas, assim, para quem não sabe, a corrida de aventura envolve diversas modalidades, entre elas as principais são corrida, mountain bike, corrida, trekking, né? Mountain biking, canoagem, técnicas verticais e orientação. E são provas feitas em equipe, 4 pessoas. E eu fazia a modalidade expedição, que significa provas de que de repente você começa, sei lá, num domingo, uma segunda-feira, e você vai acabar no fim de semana seguinte e sem parar. Então, assim, já passei 5 dias que eu dormi no total 3 horas. Então, quando eu fiz o La Mission, para mim, era, na minha cabeça, era de um PC até o outro na corrida de aventura, né? Então, foi por isso que eu acho que eu tive, mais que físico, assim, porque eu acho que foi uma coisa de mentalidade, assim, eu consegui encarar isso de uma forma... na minha cabeça, isso era uma coisa... natural. Que eu podia fazer, né? Eu não fui, assim, caramba, morrendo de medo. Não, não é que eu fui... Mas eu fui confiante de que isso era uma coisa que eu já tinha vivenciado isso, que era... Imagina que você está indo de um PC a outro. Era até curto, né? Pensando assim, em relação a uma corrida de aventura. E como é que foi? Você quase morreu igual o Gerard ou não? Então, não, assim, eu fui sem expectativa nenhuma mesmo, né? Meu objetivo era ir lá e acabar a prova. Eu lembro que na época, na verdade, a história de fazer o La Mission veio porque meu irmão, que ele também corre, enfim, faz hoje em dia faz trail running, mas era que nem eu, fazia corrida de aventura e tudo, só que ele nunca fez tão sério como eu. Então ele é aquele cara assim, que ele treina, foca, faz uma prova, aí ele larga tudo. Aí ele fica um tempo sem fazer nada, aí de repente ele vai... quero tal. Aí ele vai, se prepara e faz. Então ele estava nesse momento meio perdido, e aí ele chegou para mim e falou assim, irmã, queria um objetivo para eu entrar na linha, voltar a treinar, para eu fazer dieta, não sei o quê. O que eu posso fazer? Eu falei, vamos para uma missão. E aí ele não tinha a menor ideia do que era. Eu falei, lá na Patagônia e tudo. Ele, irado, vambora. Fechou. Aí ele me liga, assim, meia hora mais tarde, falando assim, você tá maluca? Que acabei de ver um vídeo do Togumi, que todo mundo desistiu em meia hora de prova, todo mundo já tava fora da prova, que não sei o quê. Aí apavorado, né? E aí eu falando pra ele, não, tranquilo, relaxa e tal, porque ele foi ver um vídeo, né? Ele botou o Google lá, Mission, saiu um vídeo do Togumi, assim, horrorizando. Aí ele falou, você tá louca, que não sei o quê. E aí, no final, assim, ele treinou, foi engraçado, porque ele emagreceu pra caramba, assim, ele parecia outra pessoa. E a gente foi pra prova, não pra fazer junto, né? A gente foi, assim, cada um vai na sua. E ele, no começo da prova, a gente estava junto. Então, a gente estava correndo junto, assim, eu lembro direitinho, assim, a gente num lugar plano, assim, entre uma montanha e outra, assim, a gente correndo junto. Aí eu falei, poxa, que legal, eu tô com você, a gente vai fazer a prova junto. E aí a gente começou a subir o Colorado, que era uma montanha muito assim inclinada. Daqui a pouco eu olho, ele já não tava. E aí eu fiz a prova toda sozinha. Na parte final eu encontrei um argentino chamado Andrés. E a gente foi junto, assim, a prova, assim, a parte final toda fui com ele. E foi um negócio que eu lembro que, assim, pra mim foi leve, assim, a sensação que eu tenho foi de que foi uma coisa todo o contrário, eu desfrutei daquilo porque também, não é que naquela época, né, hoje em dia eu jamais faria uma prova de trail assim, mas com uma mochila pesada,
super carregada, caminhei muito, coisa que hoje em dia eu não faria, é diferente, entendeu? O ritmo que eu levei na prova foi um ritmo que hoje em dia é um ritmo que não rola, entendeu? Então, por isso também, com certeza o Gerard, quando foi para Cavazelvene, ele foi arrebentar tudo, saiu correndo rápido pra caramba, por isso ele quase morreu. Eu não quase morri porque eu fui passeando, curtindo, né? Então foi isso pra mim. Assim. Quantas horas deu? Curiosidade. Eu acho que foi uma coisa como 34 horas. Pô, tá bom. E eu cheguei, tipo, em quinto no geral, uma coisa assim. Pô, excelente. Eu fiquei em primeiro na feminina e no geral cheguei em quinto. Mas isso que eu tô te falando, na época, quer dizer, eu não sei, hoje em dia o trail é um boom, fez um boom muito maior, né? Eu acho que as provas, seja onde seja, o nível competitivo subiu para todo mundo, em todos os lugares, então aquilo foi, eu tô falando de dezembro de 2011, né? Mas, assim, realmente, eu acho que também o que me ajudou foi o fato de que eu não fui com nenhuma expectativa, zero, assim, fui lá, curti minha prova, fazer o meu e acaba que ajuda, né? Quando você vai muito também naquela pressão, sei lá, muitas coisas acontecem no final das contas e acaba não fazendo o que você quer fazer, né? Pô, é incrível. Gerard, a Espanha é um dos maiores potenciais no trail running mundial, né? O que você acha que faz a Espanha ter tanto destaque nesse esporte? Sí, yo creo que en España hay muchísimo nivel desde hace años, pero también creo que es algo que se da porque hay muchísimas competiciones y el nivel cada vez sube más porque los corredores entrenan más. Al haber tanta competición y haber mucho nivel, hace que los corredores exijan más y la gente mejora. Y mejoras porque nosotros vivimos en Cataluña y aquí cualquier prueba a nivel local hay muchísimo nivel. Si tú quieres correr una carrera de 20, 30, 40 kilómetros cerca de casa, es muy complicado porque hay mucho nivel. Entonces, si tú quieres estar bien, si tú quieres mejorar, tienes que entrenar mucho, tienes que dedicarle mucho tiempo porque la gente le dedica cada vez más tiempo, cada vez hay más gente profesional o intentan ser profesional del trail running y es algo que lo que hace es que suba mucho el nivel. Entonces, al haber tantas pruebas, al haber tantos corredores buenos, el nivel cada vez sube más. Y yo creo que en otros países también está subiendo mucho el nivel. En Italia también hay muy buenos corredores, en Francia, en Estados Unidos. Lo que pasa que la manera de correr de los americanos es diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros en España, en Europa, las carreras son más técnicas. Más en España y en Estados Unidos son mucho más rápidas, no hay tanto desnivel. Sí. Por eso yo creo que aquí en España y sobre todo en Cataluña, yo considero que en Cataluña hay muchísimo nivel, más incluso que fuera de Cataluña, considero, creio. Gerardo, eu tenho uma dúvida. Aqui no Brasil a gente tem o que a gente chama de assessorias, né? Que são grupos de corridas, quase como equipos, né? Aí você se aproveita também de ter vários outros atletas bons. Eu imagino que muitos dos seus amigos mais antigos sejam do tênis, sejam de outras... Você já tem, assim, você consegue ter outros atletas perto de você que te dão uma puxada ou seu treinamento hoje em dia é mais sozinho mesmo? Mais solo? Yo voy solo. Yo voy solo cuando salgo a correr. Cuando voy a correr, voy solo. Normalmente. O a veces, muy pocas veces con algún amigo. Pero hago entreno corriendo y hago mucho entreno también en bici. Y cuando salgo en bici, salgo con Manu, que está muy fuerte. Siempre salimos juntos. En bici de carretera, yo voy un poquito mejor y en bici de montaña ella me cruje. Pero hay muchos atletas en Cataluña y a veces sí quedamos poco, pero sí que quedamos para correr con algunos y aprovechamos un poco, pero muy, muy poquito.
aquí la gente va muy a su idea, tienen sus entrenadores, sus entrenos específicos y cuesta compartirlo a veces. O Manu, o formato que a gente tem no Brasil, ou no Rio, pelo menos que eu conheço mais, né, de assessoria, aí não tem nada nem parecido, assim, para criar uma comunidade, marca uns treinos todo mundo junto, aquela resenha. Existe isso? Então, em Barcelona tem, né? Tem, assim, a gente tem até uns grupos que às vezes convidam a gente, porque eles, sei lá, a assessoria aluga uma casa dessas enormes, assim, na montanha, eles vão, passam um fim de semana fazendo treino, aí convidam gente para fazer palestra, às vezes convidam a gente para ir treinar e depois fazer uma palestra, e é bem legal. Normalmente, gente de Barcelona. Barcelona tem muita assessoria. Aqui em Moià, existe um grupo que se chama Trail Moianês e que é uma assessoria de trail, mas que eu acho que o 90% é criança, tá dedicado ao jovem, e eu acho que também isso, a parte de tudo que o Gerard falou para a Espanha, Catalunha, serem potências, né, no trail running, tem a ver com isso, né, com o investimento que existe no jovem. Então você vai, por exemplo, a Bagá, que é a cidade de onde sai o Ultra Pirineu, né, onde tem o Cadí e tudo isso. Em Bagá também, em Berga, tem escolas de trail com, sei lá, 200 crianças, né. A Laia Dias tem uma escola também, não está longe daqui, com não sei quantas crianças. Então, eu vejo mais, assim, nos pueblos, a questão de assessoria voltada mais para criança, apesar de que aqui em Moià, agora, por exemplo, eu tenho o grupo aqui, né, do Quick Run Performance, que é o grupo que eu levo, é um grupo pequeno, mas não é um grupo de criança. Foi, assim, uma oportunidade que surgiu até com o fato de que a única academia que tinha aqui, que era desse tamanho, fechou. Então, as pessoas, assim, começaram onde eu vou? Como é que eu fico em forma? E então, eu comecei a incorporar aqui um pouco do tipo do treino que eu fazia no Rio, do treinamento funcional que eu fazia na praia. Então, eu não tenho praia aqui, mas eu tenho essa coisa do treinamento funcional aqui, que eu monto no final de semana, e tenho grupo, e que eles adoram, porque é uma coisa, assim, que aqui não está tão explorado, né? Eu acho que é uma coisa meio novidade. E que traz um pouco a questão do lúdico. Leva o treino para um parque, então utilizo as coisas do parque muitas vezes. E, sei lá, tem 1000 coisas que você pode fazer e sempre está mudando para que o treino seja divertido. Pô, maneiro. Você está criando, então, quase que uma assessoria Manu aí em Moià. Nunca vai levar o meu nome assim, mas tem. Enfim, agora... No verão, é uma coisa que cresce muito no verão, porque os dias são muito longos, a gente, sei lá, vai anoitecer aqui 10 horas da noite, então você tem um dia enorme. E as férias são muito longas no meio de ano. Então, eu, por exemplo, eu trabalho no inglês até final de junho, e depois eu não tenho trabalho até o mês de setembro. Então, é um tempo que eu tenho para me dedicar não só para mim, assim, se eu estiver preparando alguma prova, como cada ano eu preparo o TMB, TDS, ou o que seja, eu posso treinar mais e dedicar mais horas assim, para esse tipo de prova, e também posso dedicar mais horas para um grupo, para as pessoas que estão querendo treinar. Pô, sensacional. Legal. Eu estava, Manu, pesquisando sobre você, né, e acabei entrando no site da Run Peak Performance. E aí você tem lá uma foto sua, tal, tudo já bem detalhado. Então você está conseguindo... propaganda. Você está conseguindo treinar atletas, enfim, com menos experiência. Como é que está sendo isso para você? Olha, está sendo assim uma coisa muito legal para mim. Na verdade, isso começou assim... Tipo, com o Jacob, né, que é o meu treinador, e já tem muitos anos já que eu estou trabalhando com ele, assim, quer dizer, ele começou a me treinar, depois ele
ele começou a me treinar para eu poder treinar. Então, eu comecei traduzindo as planilhas de treino dele e depois acompanhando o treinamento que ele fazia com os atletas dele, até ele me passar atletas. Então, eu tive assim, experiências muito boas com atletas que ele me passou, como foi o caso assim, de uma das primeiras atletas que eu trabalhei, uma canadense, que estava voltando de uma lesão. E porque eu tenho muita experiência com cross-training, porque eu venho da corrida de aventura e faço muita bike, pedalo muito e tal, o Jacob falou, olha, eu quero te passar essa atleta porque eu acho que ela tá mais indicada para você do que para mim, porque eu não tenho essa experiência com cross-training e ela tá voltando de uma lesão, ela quer voltar a correr e eu quero que você faça essa transição dela, que ela volte e tal. E ela, quando me buscou, ela estava assim, com o objetivo de fazer o Death Race no Canadá, que era uma prova de, sei lá, 125 quilômetros, que é uma prova que muita gente desiste, dizem que é uma prova muito dura. E ela estava voltando assim, de tirar um gesso, então estava correndo nada. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, olha, compra uma bike porque você vai ter que fazer bike e, cara, bike estática, eu posso até, mas não vai te motivar. Você precisa de uma bike de estrada. Ela comprou a bike de estrada, ela começou a treinar, então eu fui botando muita bike e começou a correr assim, muito pouco a pouco. Os treinos que eu fui colocando para ela foram treinos assim, nenhum treino muito agressivo, né, arriscado, então foi uma coisa muito progressiva. E então eu botei os treinos assim, chave importante, e o meio todo eu enchi com cross-training. Então, por exemplo, o dia que ela ia treinar e fazer treino de série, ela ia pedalando até um lugar, aí ela fazia o treino e voltava pedalando. Então, ela fez muita bike. E uma semana e meia, 2 semanas antes da prova, ela me escreveu um e-mail para mim e para o Jacob falando assim, eu tô com medo, porque eu nunca na minha vida abordei uma ultra correndo tão pouco. Então, eu tô assim, caramba, eu tô com medo de fazer essa prova. E aí, eu respondi a ela, falei, olha, para mim tá muito claro, a gente tinha 2 opções. Uma era te preparar para essa ultra com cross-training, né? E por isso hoje por isso na semana que vem você vai alinhar, porque você tá saudável e você tá forte. Ou eu poderia ter abordado, ok, vamos voltar a correr, corre, e de repente semana que vem você não estaria nem correndo, porque você teria se lesionado de novo. Então, assim, confia, porque a bike, você tá com base, você fez muita bike, você fez os treinos de corrida que você precisava fazer, o teu feedback tá sempre positivo, não teve dor, não teve nada, você tá forte. E aí ela falou, tal, e fez a prova, ganhou a prova, fez tipo top 10 no geral, a top 11 no geral. Se você olhava dela, era tipo assim, em todos os segmentos que ela passou. E aí ela escreveu um e-mail falando, eu fiz assim o que eu nunca imaginava que eu podia fazer. Quer dizer, felicíssima, né? Então foi assim, eu acho que foi um pontapé inicial muito bom, né? E depois eu comecei a trabalhar. Hoje em dia eu tenho atletas que eu levo, que eu o Gerard tá aqui. Tem atletas assim que eu assessoro de maneira individual, né? Então, por exemplo, sei lá, um dos amigos do Gerard que também começou a treinar comigo, acho que já tem não sei, já tem 2 anos, e ele é um cara bem assim metódico, bem exigente. Então, o fato de que ele tá comigo até hoje, isso para mim me diz muito. Ótimo. Ele tá feliz e tá forte, né? Então, ele queria baixar 3 horas agora a maratona de Barcelona. Ele estava preparadíssimo para fazer isso e, infelizmente, a prova foi cancelada. Então, eu tenho isso, né? Que é uma coisa que me motiva muito. Hoje em dia, assim, eu quero até que esse seja o meu trabalho principal, porque, na verdade, isso é uma coisa que poxa, me dá vida, assim, sabe? Toda vez que eu sento para preparar um treino, ou quando seja um circuito, ou seja uma planilha, eu faço isso, assim, com o maior coração, sabe? Eu olho para aquilo como se fosse para mim mesma e tento imaginar
aquilo para mim e tenho também muita conversa com os atletas, sempre peço, me manda todo o feedback que você puder, porque só me ajuda, né? Tem gente que acha, eu vou estar molestando e tal. Não, que isso. Quanto mais você falar, melhor eu posso te ajudar, né? E o grupo, né? O grupo é uma coisa que não é individualizado, então, assim, durante a semana, o grupo vai fazendo uma planilha, que é uma planilha básica, né? Que eu digo, boto 2 opções, que é para o cara que está mais forte e o que está mais fraco naquele dia. E às vezes até o cara que está mais treinado, ele vai fazer o treino mais fraco, porque naquele dia ele não tem tempo, porque ele está cansado, ou seja o que seja. Mas é uma coisa com esse propósito, de não ser uma coisa personalizada, uma coisa mais genérica, e que tem o fluxo do treinamento de fim de semana, que é uma coisa de circuito, já é uma coisa extra, né? Que tem todo fim de semana. Legal. Manu no lo dirá, pero Manu a mí me ayuda a entrenar. Me pasa algunos entrenos en bici, corriendo. Yo le pido muchos consejos e incluso antes de preparar alguna prueba importante, yo siempre le pregunto, vale, ¿qué hay que hacer? Tengo que hacerlo, porque a mí me gusta ir a la mía, soy muy independiente, pero para muchas cosas necesito siempre la ayuda de ella y me echa una mano en muchas cosas. Es muy buena. Legal. Era uma das perguntas que eu ia fazer para você, Gerard. É quem era o seu treinador? No caso, então, é o Manu. Nunca he tenido entrenador porque siempre me gusta correr por sensaciones, confío mucho en mí mismo, me gusta hacer lo que me apetece. Si un día me levanto, tengo ganas de correr, voy a correr. Si un día me levanto y tengo ganas de ir en bikey, voy en bikey. Pero si tengo que pedirle consejo a alguien y lo hago cada vez más a menudo, siempre se lo pregunto a Manu. Nunca, creo que teniendo en casa a una persona que entiende tanto como ella, no voy a ir a buscar fuera lo que tengo en casa. Y ella me ayuda y me asesora y me apoya en todo lo que hago, así que es perfecto. Eu acho assim, no caso do Gerard, ele sempre é o que ele está falando aqui, ele não gosta de seguir uma rotina de treino, ele não gosta de ter uma coisa marcada, mas assim, o que aconteceu foi que eu comecei a fazer determinados treinos, né, que às vezes eu tenho que fazer o treino tal, e ele começou a me perguntar, o que você vai fazer? Então, você quer vir comigo? Porque esse treino a gente não tem que fazer no mesmo ritmo, né? Então são treinos que se adaptam, que eu posso fazer com ele, que, por exemplo, as séries a gente parte sempre do mesmo ponto. Então, se a gente está fazendo uma série em subida, se você vai fazer, sei lá, 3 minutos subindo, ou 2, ou 1, ou você volta para o mesmo ponto para sair para a próxima. Então, são treinos que a gente consegue fazer junto. Porque, sei lá, se eu tiver que fazer uma subida de 3 minutos a ritmo, eu vou chegar num ponto e ele vai chegar num ponto mais adiante, mas a gente vai trotar recuperando até o mesmo ponto e vai sair junto de novo. Então, assim, eu acho que desde o primeiro dia, né, que ele olhou assim, como, tipo, o que é que você vai fazer? Eu quero ir com você, vamos lá. E o Gerard, ele tem essa coisa de que ele gosta de se exigir, né? Gosta de fazer um treino que ele tem aquela sensação de que ele voltou para casa falando, caramba, eu tô destruído, né? A gente brinca falando, quanto mais destruído a gente está, mais feliz a gente está, né? Então, eu acho que foi depois disso. Então, hoje, assim, a gente tem, assim, uns tipos de treino que às vezes a gente fala, né? Tá na hora de fazer o 3-2-1, né? Ou tá na hora de fazer o inferno, que a gente tem uma área aqui em Moiá que a gente chama de inferno, que é um inferno mesmo, né? E a gente fica dando volta no inferno, né? Que é pior que ir pro inferno, é dar a volta no inferno, ficar dando volta no inferno, é o que a gente faz. Então, assim, a gente se diverte, porque a gente vai junto, mas a gente não tá junto, só que eu sei exatamente a sensação que ele tem no final e ele sabe a sensação que eu tenho, então acho que isso já é uma forma de compartilhar o treino, né? Siempre que salimos a correr o en bici, tenemos la sensación de que si llegamos muy cansados, está bien. Y estamos muy contentos. Estamos hechos una mierda, pero estamos contentos. Contra peor, mejor. Y ella me conoce muy bien y sabe
sabe lo que me tiene que decir cuando tengo que hacerlo y por eso le hago mucho caso, porque sabe la necesidad que tengo de estar cansado. No, yo no puedo salir a correr suave, no lo entiendo, no puedo. Y ella lo sabe y me dice, no, pues haz esto, haz lo otro, vamos a hacer esto, e assim também adaptamos um pouco. Como é que é esse inferno aí, Manuel? Agora eu fiquei curioso. Você falou, fiquei imaginando vocês correndo com lava em volta. Eu vou fazer um vídeo para você um dia, para você ver que é um inferno mesmo. El inferno es lo mejor. Pero Manu y yo somos muy picados, nos picamos. ¿Cómo se dice? É, competitivo. Muy competitivo. Se ele faz 20 quilômetros, eu quero fazer 21. Se eu faço 21, eu faço 22. El infierno es un circuito que hace como un 8. Bajas una zona técnica, muy técnica. É muito técnico. Es un torrente que a veces hay agua y a veces no. É como se fosse um rio seco, não passa, se chove... Muy estrecho. Ele é estreito, tem muita pedra, assim, muita, e pedras grandes de lado, então, verde. Então você tem que meio que memorizar o que você vai fazer, o próximo passo, porque é técnico o tempo todo. Ele não é que você passa uma pedra e aí você corre. Não, é técnico o tempo todo. Assim, é muito mental, sabe? E depois sobe de novo. E ele é um circuito que é o que o Gerard fala aqui. Em catalão seria trenca-camas, que é de arrebentar a perna, né? Você não tem uma subida que você diga assim, putz, um subidão, não tem. Mas ele é assim, o tempo todo. E as subidas que tem são curtas, mas são exigentes e técnicas o tempo todo. Então, o que faz é o teu esforço ser ainda maior. Então, se você tem uma pedra que é alta e depois então você tem que levantar muito o pé e isso numa subida. Então, o que a gente faz, né? A gente sai de casa e a gente entra no inferno, que o inferno, na verdade, é um circuito de moto, né? Que tem aqui, de enduro. Sim. Então, ele está fechado para moto, só que nunca tem moto. Então, a gente vai lá e a gente faz essa parte que passa pelo circuito das motos. E o 8 que a gente inventou, a gente volta para uma pista, que a gente corre muito pouco nessa pista, e depois a gente tem um castelinho que a gente sobe ele pela parte que é reta. Então é uma subida assim que eu não consigo correr essa subida, eu tenho que andar. Em determinado, eu começo correr, eu tenho que andar. Aí no meio tem uma parte que eu consigo correr, mas é muito inclinada. Então, mesmo andando, que você vai fazendo aquele trekking rápido, e aí volta, faz uma descida técnica e entra no inferno de novo. Então a gente faz esse 8, eu acho que... El puto 8. Eu acho que a gente fez 6 vezes, foi o máximo, e saem, em quilômetros sai 25. 20 e pouco, mas assim, lento, Assim, 3 horas? super... eu quase 3 horas para fazer. É muito lento, muito duro. Mas é bom também, porque a primeira vez que você passa, você fala, que merda. Aí na segunda, você já tá mais ou menos sabe? Você meio que memorizou que se você pisou com o pé direito nessa pedra, você dá um impulso e pisa na outra. Você memoriza os passos. Então, passa a terceira vez. Então, quando você faz a primeira volta, você fala, fudeu, não vou fazer 5, 6 nunca. Aí você passa a segunda, aí, de repente, você fala, caramba, já tô na terceira. Aí, sabe, dá aquele giro que você fala, pô, legal, sabe, melhor. Mas é um circuito, assim, mentalmente muito duro e para as pernas também. E esse inferno vai para a planilha aí do pessoal da Peak Performance? Não. É muito mais isso. Eu até falei assim pro grupo, eu falei, um dia eu vou trazer vocês aqui e a gente vai fazer uma volta e depois, quando a gente acabar essa volta, eu vou dizer, olha, a gente às vezes faz 6, sabe? Esse negócio do castelo também, essa subida do castelo, um dia que o Gerard não estava aqui, eu nem lembro onde ele estava, eu fiz 10 vezes a subida.
Caraca. Tipo, 2 horas que eu subia, descia, fazia a volta, subia. Então eu fiz 10 vezes a subida do castelo. Quando ele viu que eu tinha feito 10 vezes, você tá louca. Porque a gente ia fazer 1 quilômetro vertical, né? E eu tava um tempo sem fazer a subida. Naquele dia eu falei, vou fazer porque eu não tenho o quilômetro vertical, mas eu vou subir 10 vezes o castelo. A gente adapta, a gente vai adaptando. Ô, Manu, depois que você virou treinadora, como é que é a sua visão sobre a ótica de treinamento? A pergunta é, mudou? Você ficou mais certinha, seguindo a planilha? O que você viu que mudou no seu jeito de treinar depois que você passou a treinar outras pessoas? E vou acrescentar, Manu, se eu puder acrescentar, você no Brasil você tinha treinadores, treinava, fez muitas preparações lá. Como é que mudou na sua cabeça assim, a forma de treinar quando você estava no Brasil, quando você foi para aí e assumiu esse chapéu de treinadora? O que mudou assim para você? Quais são as grandes diferenças, entendeu? Bom, eu no Rio, eu já estava treinando com o Jacob, assim, quando eu ainda estava morando no Rio, o Jacob já tinha começado a me treinar. Então, assim, o tipo de treino que ele faz, eu lembro até que na época, assim, eu falava com o Chico, eu vou fazer o treino tal, que eu tenho uma subida, sei lá, tenho séries de, sei lá, 40 segundos, 1 minuto de subida. Repetições de 1 minuto, né? E aí ele falava assim, isso daí não serve nada pra você, Manu, na boa. Você faz ultra, você vai fazer séries de 1 minuto. E era, assim, eram uns treinos que eu falava assim, caramba, é o treino que te dá aquele gás, sacou? Depois eu falava assim, gente, como é bom fazer, porque te dá aquela agilidade de pernas, né? Eu não... Realmente, se eu for pensar que eu faço ultra, eu tenho que fazer, então, série de 1 hora, não as repetições, mesmo que curtas, elas te dão uma agilidade nas pernas que, assim, você nota, é incrível, assim, né? Que eu acho que até o próprio, o 3-2-1, né? Depois que a gente faz, assim, sei lá, passam uns 2 dias, de repente você fala assim, caramba, eu tô me sentindo mais ágil, tô me sentindo mais rápida subindo, né? Eu acho que a maneira como eu vejo, eu acho que eu ainda faço um pouco daquilo que eu digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque às vezes eu vejo que de repente, sei lá, num dia, às vezes acontece, de eu chegar em casa e falar pro Gerard, poxa, eu não devia ter feito tanto, devia ter feito um pouco menos. Mas que, sei lá, naquele dia você botou aquilo na cabeça que você vai fazer tantos quilômetros aqui e você vai lá e faz. Agora, eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental e talvez das coisas mais importantes do treinamento que eu respeito muito e que eu tento fazer com que todo mundo respeite é o fato de que você tem que ter dias de descanso, descanso, assim, não parado, né? Mas, assim, que você tem que ir num ritmo mais tranquilo depois do dia que você se exigiu tanto. Isso é super importante, porque marca uma diferença muito grande, né? Eu já vi, assim, vezes que eu pego e exagero e começo a ir quilômetros e tal, e não sei o quê, e aí chega um dia que eu falo, meu Deus, tô morta, não posso me mover, tenho que ficar aqui em casa, e pá, aquele dia que você... E quando você... E por outro lado, quando você respeita isso, ontem eu fiz um treino forte, então hoje vou fazer bike, vou pedalar, mas vou curtir, vou num ritmo mais tranquilo, não vou me matar. Você recupera, né? Então, ter essa... É quase como se eu vejo assim, como se, sei lá, você estivesse fazendo um bolo, né? As camadas, assim. Então, você fala, essa camada aqui de chocolate tem que estar aqui, sacou? E então, eu penso mais ou menos a semana, 3 dias, né? Que tem que estar, assim, espaçados. Um dia de intervalo, esse dia forte de intervalo. Um dia que pode ser um intervalo não tão curto, uma coisa mais, assim, um ritmo não tão explosivo, talvez um ritmo mais moderado, ou até um treino progressivo, um treino de montanha progressiva, e um treinamento longo. Então, esses 3, né? E aí, no meio, muitas vezes eu complemento isso com bike, ou com corrida de recuperação. Eu faço yoga.
treinamento de força e até circuito, assim. Até falei com o Gerard, amanhã eu quero montar um circuito pra gente treinar, não é para treinar ninguém, para fazer movimentos de agilidade, laterais e tal, porque eu sinto falta disso, né? Então, eu acho importante. Eu vou tentar incluir isso na minha rotina, porque além de ser divertido, é uma coisa que eu acho que é muito importante pra gente, essa coisa dinâmica, né? Do treinamento dinâmico. Gerard, você já aprendeu a fazer yoga? No. Mas ele fez, mas... He hecho yoga 3 veces, pero es muy difícil. Porque nunca, yo cuando jugaba tenis, nunca estiraba, nunca. Sí. Cuando corro y acabo carreras, nunca he estirado. Y yoga hay que estirar y hay que hacerlo bien. Y me canso mucho y soy muy poco ágil. Es difícil, pero las 2 veces que he conseguido hacer la clase entera, luego que estoy relajado y me gusta, ¿eh? Me gustaría hacerlo más, pero es que me duele mucho, no puedo. Pero es chulo, ¿eh? Está muy bien. Y cuando lo hace Manu es divertido, es agradable de ver. E antes da gente avançar nesse tema de treinamento, Gui, só perguntar pro Gerard, que ele falou que ele tem uma metodologia mais independente, né? Não tem treinador. Mas você tem alguma metodologia, assim, quando você tem uma prova-alvo, você chega a pensar, olha, eu tenho que fazer tantos quilômetros, você chega a anotar alguma coisa, ou realmente é no feeling mesmo, na intuição total? Até que ponto você tem alguma coisinha assim que você anota, uns objetivos? Como é que funciona assim na sua cabeça nessas horas de preparação mesmo, que tem um desafio? O sea, para antes, ¿no? O sea, ¿cómo preparas? Si tú piensas una mica en plan, ¿qué es lo que farás abans de una cursa? No. Bueno, piensas, Él dice que no, mas piensa. Sí. Claro. Pero muy poco. Le doy muy poca importancia a las carreras. Sí que es verdad que antes de una carrera importante, sobre todo cuando son ultras largos, cambio la metodología de entrenamiento y entonces es cuando sobre todo Manu me echa una mano porque yo no lo entiendo, no lo veo. Y ella me dice, no, vale, durante las 3 semanas antes vamos a hacer una semana fuerte, luego una semana más suave y la última semana casi nada, solo trotar y hacer cosas. Pero sí que es verdad que a mí me gusta llegar a las carreras un poco a la expectativa, a ver qué va a pasar. Sé cómo voy a llegar porque he entrenado y he estado corriendo y haciendo las cosas bien y sé que puedo hacerlo bien, pero me gusta dejarlo un poco a lo que salga también. Yo no me gusta, por ejemplo, en los habituallamientos nunca llevo nada. No me gusta. Los puestos de control. Los puestos de control no tengo nada. O sea, llevo sales y ya está. Y si hay algo, a veces en TDS el año pasado sí que cogí y dejé agua de coco con magrana porque me gusta mucho agua de coco, muy buena. Me enredo mucho. Y dejé agua de coco pero ya está. Me gusta coger lo que hay y salir y hacer un poco. Es un poco lo que digo, que me gusta entrenar por sensaciones mucho y cuando corro también me gusta ir muy a sensaciones. Depende de cómo me encuentre, pero no me gusta preparar demasiado las cosas tampoco, muy poco. Entonces, Gerard, você não sabe nem quantas horas fazem na semana, quantos quilômetros na semana, é no feeling, ou você anota isso, tem um controle, ou é zero? No. Sé lo que hago porque tengo Strava. Tengo Strava y en Final Search también sé lo que he hecho durante todos los días, pero porque me gusta tenerlo para mí. O sea, me gusta tener Strava para ver lo que yo he hecho, no para que la gente me diga, muy bien, o para que la gente lo vea, sino porque me gusta tener los entrenos. Estos días que hemos estado confinados en casa, no he utilizado ni reloj, ni GPS, nada, no se ha podido utilizar nada. Y hacíamos bicicleta estática en casa. Y para tener un control de lo que he hecho, yo lo introducía en Final Search, introducía cada día si había hecho 2 horas de bici, 2,5, 1,5, y así yo sé lo que he hecho, porque me gusta saber cuántos kilómetros he acumulado durante una semana o durante un mes, pero... Eu acho que também é importante, tendo isso,
você consegue voltar, por exemplo, sei lá, se eu penso, na TDS do ano passado, eu estava super bem, super forte, me encontrei super bem. O que eu fiz antes? Então, sei lá, de repente 1 ano depois eu não vou me lembrar. Mas se eu tenho tudo anotado, então eu sei que 1 mês antes eu fui para Chamonix, fiz o percurso em 3 dias, depois eu fiz uma prova de bike, eu fiz um Ironman, Então eu tenho tudo, eu acho que isso é importante. No momento que você quer acessar aquele período em que você se encontrou muito bem, né? Que você se sentiu bem. Então, você tendo isso, você sabe a maneira como você abordou aquela prova. E eu acho isso é importante para você olhar depois, né? E ver o que funciona e o que não funciona. Legal. Aqui a gente encerra essa primeira parte da entrevista com a Manu e com o Gerard. E semana que vem a gente lança a segunda parte. Fica ligado.